Muito bom dia a todos e todas. Vamos então mais um passo aqui na nossa ginga da reflexão, aprofundando mais um ângulo da temática central deste nosso nono simpósio, que é a temática da xenofobia, entendendo, portanto, que xenofobia é de fato uma questão multidisciplinar, que clama, portanto, para enfoques diversos. E teremos agora um novo enfoque que vai buscar relacionar a xenofobia com um conceito que é religioso, que faz parte das teorias, das ciências da religião, da história das religiões, que é a temática do bode expiatório. E, para nos ajudar a compreender este ângulo da xenofobia, temos aqui conosco o padre Edevilson Godoy. O padre Edevilson é doutor em teologia e foi nosso aluno, é doutor em ciências da religião. E até onde eu me lembro, faz tempo que a gente não se encontra, né? Em ambas as teses, ele sempre seguiu aí este percurso de reflexão, adotou essa categoria analítica muito inspirada, obviamente, no conhecido teórico René Girard. Ele é uma referência nos estudos girardianos aqui no Brasil. Como disse, então, o padre Edevilson fez doutorado conosco, concluiu já há uns 5 anos. Em 19 ele concluiu o doutorado com a gente e eu quero agradecer muito sua presença, Edevilson, nos socorreu aqui com esta reflexão e eu tenho certeza que todos nós vamos sair ganhando com mais esta palestra aqui nesta manhã. Então, com a palavra, e muito obrigado pela presença. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço a oportunidade de discutir esse tema tão relevante. Tá ok o som? Por que precisamos de bodes expiatórios? Essa foi a pergunta de Raimund Schwager, jesuíta diretor do Departamento de Teologia Dogmática de Innsbruck, na Áustria, que escreveu essa relevante obra em diálogo com o antropólogo franco-americano René Girard. Enquanto René Girard redigia Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, que é a base da sua antropologia, Schwager escrevia Por que precisamos de bode expiatório. Embora o cristianismo tenha desmascarado essa necessidade humana, cultural, social de arrumar culpados, de encontrar culpados, ela continua presente. A sociedade, as pessoas têm uma necessidade inconsciente de encontrar culpados. E para isso, utiliza-se de uma narrativa religiosa, usa coberturas religiosas para encobrir coisas humanas. A criação de culpados para as crises, para os conflitos, e despeja a violência sobre esses culpados. Nessas últimas
duas décadas e meia aí do século XXI, o início do século XXI, esse processo de criação, formação de culpados, geradores de bodes expiatórios, está bastante ligado no mundo ocidental, na Europa, América, está muito ligado ao movimento político e cultural, social, da expansão da extrema-direita no mundo. Constata-se no mundo ocidental a eclosão desse movimento conservador e organizado, que mistura liberalismo, autoritarismo, ódio às minorias, rejeição ao Estado, fundamentalismo religioso, sentimento nativista, racista e homofóbico, xenofóbico. Isso tudo somado à demonização da política, exaltação do capital e da liberdade como fundamentos para esse comportamento estranho dos últimos 20 anos, 25 anos. Uma narrativa reforçada pela ideia de que os imigrantes, os pobres, os homossexuais, junto com a esquerda e os defensores dos movimentos populares, do movimento sindical, são culpados pela crise social do capitalismo. São culpados pela corrupção e pelas contradições sociais do presente. Esse movimento, que em diferentes países recebem uma definição, ao mesmo tempo que possui características nacionalistas, nega o Estado como instituição política, nega a democracia, considera toda essa tradição ocidental de luta pela democracia como uma coisa corrupta e responsável pelo empobrecimento da classe média privilegiada. Uma vez que o Estado eleva os impostos, uma vez que os pobres, os refugiados, os muçulmanos, os latinos, os afros, na Europa, nos países ricos, tem um custo para o Estado, tem um custo social. Por isso, torna-se a desculpa para toda essa rejeição, todo esse mecanismo de ódio. Também esse movimento descortina um desprezo pela cultura laica, pela ciência, e acusa a sociedade de defender o aborto, a liberdade de gênero, a liberação de drogas, criando uma narrativa de que essa sociedade é má. Essa sociedade, com suas pautas democráticas, seculares, é má. Isso a gente vê, esse movimento, esse estilo de pensamento, se expandindo e se organizando. Nazistas, neonazistas no parlamento alemão. Neofascistas no italiano. Brecht conduzido pela xenofobia alimentada por tabloides. Ascensão do nacionalismo branco na Escandinávia.
regime autoritário na Turquia e leste europeu, trumpismo nos Estados Unidos, bolsonarismo no Brasil, Milei na Argentina. E a internet, o espaço virtual, aparece como uma bênção, uma catedral para essa mentalidade, para a difusão desse pensamento. A internet torna-se o local fundamental para o anúncio desse ódio, racismo, mentalidade anti-islâmica, xenofóbica. Alguns anos, o primeiro-ministro da Hungria não aceitou refugiados no país, porque esses poderiam alterar a geografia religiosa de um país católico, cristão. Enfim, existe um movimento político, cultural, social, muito bem articulado, combinado, de extrema-direita no mundo ocidental. Trata-se da combinação de moralismo, autoritarismo, nacionalismo, ódio ao Estado, conservadorismo cristão, racismo, espírito antidemocrático, anti-institucional e xenofóbico. Esse modo de pensar que cresce nos últimos anos, nas últimas décadas, o maior criador de bodes expiatórios e principalmente xenofóbico. Esse grupo, essa mentalidade tem interesses econômicos definidos. Favorecimento do capital, criar meios para que o capital gire de forma sempre mais livre e sem entrave. Procurar sempre tirar o Estado fora da circulação do capital. Outra característica é a repressão do trabalho, falta de compromisso com a geração de empregos, demonização das políticas sociais, ataque às igualdades e às minorias, exaltação da liberdade. Liberdade entendida como o direito de espalhar ódio, de falar o que quer, ofender as pessoas, principalmente pobres, negros, mulheres, estrangeiros. Esse movimento debocha, tem um deboche agressivo, violento, contra a ciência, a razão, a laicidade, desdenham da política, dos políticos, do movimento popular, do movimento sindical e da Igreja Libertadora. Nós vamos falar adiante que um dos alvos, um dos bodes expiatórios desse movimento é o Papa Francisco. Mas a verdade é que essa narrativa de culpar, de construir bodes expiatórios, é mito. Dizer que os culpados da crise do capitalismo, do empobrecimento de um segmento social, tradicional, é culpa dos estrangeiros, é culpa dos latinos, dos afros, é um mito. Na verdade, em linhas gerais, a ascensão da política antidemocrática remonta ao neoliberalismo, ao capitalismo globalizado. O neoliberalismo afetou áreas rurais e suburbanas nos países ricos.
corroeu empregos e direitos, afetou a aposentadoria, causou empobrecimento de uma classe média nativa na Europa, nos Estados Unidos, em países ricos. E essa classe média nativa ficou ressentida com a perda dos seus status. O capital, por sua vez, foi buscar mão de obra barata nos países pobres, na África, na América Latina, nas ditaduras árabes. E esse empobrecimento dos cristãos brancos nativos, os cristãos católicos tradicionais, os evangélicos, os protestantes, que foram deixados de lado pelo Estado, se sentiram excluídos, desprezados pelo Estado neoliberal. E também pelos partidos políticos tradicionais, principalmente pelas sociais-democracias, que não foram capazes de dialogar com esse segmento da sociedade que se sentiu muito atingido. Esse grupo identitário, nativo, branco, normalmente, em linhas gerais, ligado ao cristianismo tradicional, sentiu-se alienado, humilhado, derrotado socialmente, devido às perdas dos seus privilégios históricos. Os imigrantes, movidos por suas necessidades, e aqui não vou entrar na minha fala, não vou entrar nas necessidades daqueles que saem do mundo árabe, as questões de guerra, as questões de perseguição política e outras. As necessidades dos latino-americanos, dos africanos. Esses imigrantes, não por hobby, mas movidos pelo desejo de uma vida melhor, começam a ocupar certos espaços. Começam a residir em bairros antes exclusivos dos nativos. Usufruir do espaço público, shopping, praças, parques, as ruas, os lugares, os bairros centrais. Além disso, o Estado tem responsabilidade social com os migrantes. Saúde, escola, direitos sociais. As políticas de inclusão aos migrantes fez o nativo ressentido sentir-se abandonado, injustiçado. Na sua opinião, alimentada por narrativas que criam o mito, que criam o culpado, eles entendem que a sociedade está mais difícil, a vida está mais difícil, o monte de impostos é devido à chegada dos migrantes. E cresce o ódio, a rejeição, a xenofobia. E assim vai se dando o processo de criação do mito, que é fundamental, criar o mito. Já dizia aqui um professor das ciências da religião e um biblista importante aqui de São Paulo, Frei Gorgulho, ele gostava muito dessa linha. O Frei Gorgulho dizia: o mito esconde a verdade da vítima. Pela força da narrativa, o mito é capaz de fazer uma parcela considerável da sociedade acreditar, ter convicção de que, de fato,
A França está mais pobre, ou outro país da Europa, a Itália tem problemas sociais devido aos refugiados. Isso é a criação do mito. Diante das consequências sociais do neoliberalismo, que atingiu a vida da classe média nativa católica ou evangélica tradicional, precisa escolher um culpado, um bode expiatório. Os culpados pela crise são os estrangeiros. Eles estão atrapalhando a vida dos nativos. Além dos estrangeiros, culpa-se também a democracia e o Estado social de direitos, os impostos, as ajudas sociais, as políticas inclusivas. Fala-se de um Estado mínimo para não atrapalhar o interesse do capital. E nesse processo de formação do mito, a narrativa trabalha com o saudosismo do passado. Um passado mítico. Famílias felizes, famílias íntegras, heterossexuais, vizinhança ordeira e homogênea, em que as mulheres e as minorias sabiam o seu devido lugar. As drogas era assunto do passado, assunto da periferia. Não existia terrorismo em solo pátrio. O passado é apresentado como um conto de fadas. Por que esse passado entrou em colapso? Entrou em colapso por causa dos estrangeiros, por causa da invasão dos extracomunitários. Eles trouxeram pobreza, eles ocupam os espaços dos nativos, e assim o mito impede de entender e discutir as verdadeiras razões da crise, que é a crise do capitalismo, do neoliberalismo. Slogans políticos trabalham e ajudam nesse processo de criação do bode expiatório e do mito. Na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, surgiram políticos que captaram esse ressentimento. Políticos que conseguiram conectar-se com essa ampla parcela da sociedade que se sente magoada, ressentida. E os slogans representam essas pautas. O lema de Trump foi: faça a América grande de novo. Marine Le Pen, na França, defendeu: França para os franceses. No Brecht, recupere o controle. Na Polônia, Polônia pura, Polônia branca. Na Suécia, mantenha a Suécia sueca. O Partido Conservador Alemão divulgou: nossa cultura, nosso lar, nossa Alemanha. Bolsonaro, no Brasil, atraiu multidões com o seu Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Existe, como disse, uma arquitetura a nível internacional que liga moralismo, neoliberalismo e conservadorismo cristão. E isso é a máquina ideológica, cultural, que nos últimos 25 anos é a grande responsável pela formação dos novos bodes expiatórios. Esse processo também trabalha muito com dois conceitos: liberdade e moral. O grande teórico, pensador deste movimento é Friedrich Hayek, teórico neoliberal austríaco. Aponta a ligação entre mercado e moral.
Juntos, mercado e moral constituem o fundamento da liberdade, da ordem e da prosperidade. A perspectiva desse teórico protege as elites tradicionais e demoniza o social. Uma sociedade livre e próspera será sempre vinculada à tradição em que a religião tem papel preponderante. Vê o político como risco de tornar-se pedra de tropeço. Para a realização desse projeto conservador. Sua teoria desbrava caminho para a negação das políticas sociais, em nome da substituição da democracia pela suposta moralidade do mercado. O mito precisa da religião. E essa narrativa de que a moral está junto com a liberdade e mercado é importantíssima. A preocupação com as igualdades representa tirania, representa ameaça à liberdade. A justiça social é considerada totalitária, enquanto o mercado e a moral representam uma sociedade evoluída, capazes de garantir a ordem, o progresso, o desenvolvimento. Para esse teórico austríaco, a desigualdade insere-se na naturalidade do tecido civilizatório. Vencedores e vencidos, oprimidos e opressores, pertencem à natureza do mundo, é algo natural. Ele foca como as formulações neoliberais da liberdade inspiram e legitimam a extrema-direita e como a direita mobiliza um discurso de liberdade para justificar suas exclusões, seu autoritarismo e seu xenofobismo. Para Yaret, a desigualdade é essencial. A desigualdade é essencial para o desenvolvimento e a evolução. O processo civilizatório não pode ser justo, no sentido popular da palavra. A verdadeira justiça exige que as regras do jogo sejam universais. Mas todo jogo tem vencedores e perdedores. A civilização deve deixar para trás os perdedores e seguir seu processo natural. Isso cai como uma luva para essa mentalidade de xenofobia, de ódio ao estrangeiro, de ódio ao Estado, às políticas sociais e democráticas. Bom, no caso do Brasil, e aqui dialogando um pouco com o Gessé de Souza, o sociólogo, o jeito que os privilegiados encontram para criar mitos foi a corrupção. Uma narrativa construída em torno da corrupção. E através desta ideologia, tentar destruir as políticas sociais. Combater a política, o movimento popular e sindical, porque esses representam a corrupção, o atraso. Segundo Gessé de Souza, de certa forma, culpabilizam o pobre por nascer pobre. A origem do Brasil está na escravidão e não na herança portuguesa. Os descendentes da escravidão são definidos por Souza como ralé. De maneira que, no nosso caso, a verdadeira razão do golpe institucional de 2016, que começou em 2013, em 2016 com o impeachment da presidenta Dilma,
foi o fato da corrupção. Mas, na verdade, essa é uma construção ideológica para formar um mito, uma narrativa para destruir os direitos sociais. E é interessante notar como, no Brasil, esse movimento está intimamente ligado à religião. O autoritarismo, a ascensão da extrema-direita, xenofobismo, ódio às minorias, políticas antidemocráticas, está cimentado na religião. Volto a lembrar o slogan de Bolsonaro: Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Ao contrário, né? Deus, mesma coisa. Legitima o discurso violento, a paixão por armas, linguagem agressiva, desprezo pelas mulheres, exaltação ao machismo, agressividade com líderes religiosos comprometidos com os pobres. Aqui no Brasil, esse povo tem uma raiva do padre Júlio Lancelotti, que é uma raiva, um ódio sem tamanho. Da mesma forma, Trump também nutre admiração pelos evangélicos e pela teologia do Deus vingador. Chegou a se comparar com o rei Ciro, libertador do povo bíblico no exílio da Babilônia. Na verdade, a extrema-direita apropria-se da religião de viés messiânico e salvacionista. E a religião ocupa, como disse, um papel importantíssimo na formação desse mito e na criação desses bodes expiatórios. Os invasores dos poderes da República, em janeiro de 2023, gritavam inflamados: o Brasil é do Senhor Jesus. Outros usavam bíblias e faziam orações. Deputados católicos e evangélicos participaram da invasão. Padres e pastores estiveram presentes nos acampamentos e atuaram com empenho nas redes sociais a favor do golpe. Inclusive, alguns bispos católicos fizeram postagens apoiando o desmonte da democracia. O populismo realça agir em nome de Deus e contra o mal. Defender valores da família e da vida. Diante disso, assuntos de grande importância para o mundo tornam-se irrelevantes. Porque o que interessa é a luta do bem contra o mal. Deus contra o diabo. Assim sendo, tudo se justifica. Até o nazismo ou as ditaduras. Porque naquela época, Deus, religião e família e leis eram respeitadas. Esse pensamento, essas atitudes formam mito, formam bode expiatório, trabalham contra minorias, contra estrangeiros. Como em outras épocas, temos que perceber a força da narrativa. A narrativa é fundamental para a criação do mito e dos bodes expiatórios. Todavia, nessas 2 primeiras décadas do século, o poder das narrativas tornou-se mais eficaz devido à internet, o mundo virtual. Nessa esteira da expansão da extrema-direita está o capitalismo. O capitalismo é o maestro na orquestra de formar mitos e bodes expiatórios. E o capitalismo, ele tem uma capacidade de, em cada momento da história, tocar um tipo de música e fazer um tipo de pensamento, sempre em vista dos seus interesses. A questão fundamental é o desejo. O desejo é fundamental. O desejo de exclusividade. O desejo de manter o status quo. De manter como exclusivo, e a chegada de pobres, de estrangeiros, atinge a questão do desejo.
O neonazismo em erupção no mundo enquadra-se nessa dimensão de manutenção das diferenças sociais. O ódio contra estrangeiro é porque, devido à crise do capitalismo neoliberal, esse grupo perdeu privilégios históricos, principalmente a classe média nativa, branca, católica, evangélica. Também precisamos lembrar a crise ecológica. Devido à fúria do capital, o aquecimento global é uma realidade. Não é mais coisa do futuro. Embora a crise ecológica atinge e atingirá a vida de todos, os pobres, os vulneráveis serão muito mais afetados. Nesse cenário, será fundamental a presença de um Estado forte, com políticas sociais fortes, para enfrentar os desafios do futuro. Contudo, nessa perspectiva autoritária da extrema-direita, a crise ecológica criará ainda mais bodes expiatórios no mundo. As propostas da extrema-direita, ancoradas no desejo do capital, é trágica para os pobres, para os estrangeiros. Também notamos o negacionismo. Em alguns países, como no Brasil, essa mentalidade criadora de novos bodes expiatórios está ligada ao negacionismo. A Terra não é redonda, a crise ecológica não existe, a Amazônia nunca vai acabar, porque a Amazônia é muito grande. Incentivo à invasão das terras indígenas, os povos primitivos não trabalham, não desenvolvem as riquezas, e por isso um discurso violento contra os primitivos. Agora, o nosso papel é desconstruir o mito, desconstruir as narrativas. E o grande nome no mundo, a grande autoridade no mundo que nos convoca para desconstruir o mito e o processo de formação de bodes expiatórios é o Papa Francisco. E ele, devido a esse diálogo insistente em defesa dos estrangeiros, dos pobres, das minorias, contra as desigualdades, ele se tornou um bode expiatório da extrema-direita e desse movimento autoritário. Desde o início, ele é rejeitado pela ala ultraconservadora da Igreja. O grande pensador da internet americano, Steve Bannon, detesta o Papa Francisco. Os apelos do Papa pela cultura da solidariedade, acolhimento aos estrangeiros, respeito aos direitos humanos, o tornaram alvo desses grupos. O Brigantes, grupo minoritário francês, pediu em vídeo a morte do Papa. No próprio Vaticano ressoou essa rejeição. Cardeal americano Raymond Burke, crítico à eclesiologia de Francisco, aliou-se a líderes da ultradireita. No Brasil, Olavo de Carvalho pediu que Bergoglio fosse retirado do trono de Pedro a pontapés, o quanto antes. Mas o nosso Papa, diante da agressividade, da violência desses grupos homofóbicos, xenofóbicos, ele é firme, corajoso. Os ensinamentos de Francisco insistem para não esquecer os ofendidos, os humilhados, os rejeitados, os migrantes. Aponta Francisco as consequências nefastas do nacionalismo, do fechamento ao diferente. Mostra que o ódio ao migrante
não contribui para a solução dos problemas internacionais, não resolve a crise do capitalismo, insiste que falar dos pobres, defender os refugiados, criticar o hipercapitalismo não significa ser comunista. Os vulneráveis são a bandeira do Evangelho, estão no coração de Jesus. E aí, na Fratelli Tutti, a encíclica, a Fratelli Tutti pede uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independente de sua proximidade física. Amor desejoso de abraçar a todos. Comunicar com a vida o amor de Deus. Amor que rompe cadeias, que nos isolam e separam. Lançamento de pontes, amor que nos permite construir uma grande família onde todos se sintam em casa. Amor que acolhe a todos. E concluindo, os sinais da inimizade social. Pessoas fechadas em si mesma, famílias fechadas em si mesma, comunidade fechada em si mesma, grupos e instituições fechadas em si mesma, cultura do nem tô aí, indiferença aos vulneráveis ou improdutivos, pobres, abandonados, doentes, estrangeiros, homoafetivos, últimos da sociedade, falta de acolhimento aos estrangeiros. E aí apresenta a amizade social na Fratelli Tutti como uma proposta para desconstruir o mito e para acolher os bodes expiatórios. A amizade social como sinal de esperança. A esperança salva. E já se abrindo para o ano da esperança, em 2025, aponta que precisamos olhar para o mundo com esperança e enfrentar os mitos e as narrativas formadoras de bodes expiatórios para desconstruí-las e mostrar que a verdade não está nessa violência e nesse ódio, mas em uma crise muito mais profunda. Quero agradecer aqui a rica contribuição do padre Edvilson. Eu tenho a impressão que ele, como diz o provérbio popular, atirou no que não viu, atirou no que viu, acertou no que não viu. Porque me parece que a explanação do Edvilson faz uma conexão muito direta com a nossa conferência de abertura ontem, ao retomar os elementos conjunturais do Brasil, numa perspectiva mais sistemática, enquanto o Felipe ontem entrava mais pela perspectiva histórica, não é? E com a palestra do Fábio Baggio hoje, na medida em que ele puxa, de fato, o Papa Francisco, como disse o Fábio Baggio, como um antídoto desses mecanismos de violência e de exclusão que nós vivenciamos hoje pelo planeta fora. Então, é uma reflexão que, de fato, nos enriquece muito com esses elementos fortes, desafiadores, que você traz sobre a conjuntura atual. A questão do bode expiatório não é um conceito abstrato, mas é um mecanismo que nós vivenciamos hoje do ponto de vista político, social, cultural e, como você bem disse, do ponto de vista religioso. Então, muito obrigado por sua contribuição. Nós temos até às 11h30. Por que 11h30? Porque nós retomamos aqui 13h com a presença do cardeal Czerny, que é o prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, e do padre Baroni, que vai, com certeza, mostrar um aspecto também dessa realidade ao apresentar uma publicação recém-traduzida aqui no Brasil sobre o Papa Francisco, o magistério social do Papa Francisco,
e de modo especial, a encíclica Fratelli Tutti. Então, muito obrigado, Padre Edivilson. A gente podia abrir para 2 ou 3 questões, pontuações, perguntas, contribuições. E talvez, Edivilson, a gente possa ouvir as 3 e depois você faz uma conclusão. Então, eu gostaria de pedir objetividade para quem tomasse a palavra, não é? De ir direto ao ponto, a dúvida ou a contribuição, para que a gente aprofunde, avance, destaque aspectos importantes. Então, o Eulálio está ali com o microfone, quem quiser utiliza. Vamos lá, então. Bom dia, eu sou a Ellen, gostei muito mesmo dessa palestra e eu gostaria de fazer uma sugestão, porque eu não sei se a maioria aqui já conhece. Tem um grupo da USP chamado Gracias, que é o grupo de antropologia em contextos árabes e islâmicos. Inclusive, a idealizadora dele escreveu um livro recentemente com o professor Décio. Eu já comprei esse livro, que fala sobre o diálogo interreligioso, né? Judaísmo, cristianismo e islã. E há mais ou menos 2 anos atrás foi escrito o primeiro relatório do Hemisfério Sul sobre islamofobia. E ele foi feito no Brasil, através desse grupo na USP. Então, é só digitar na busca, relatório sobre islamofobia, que ele aparece. E depois do 7 de outubro de 2023, foi elaborado um segundo relatório também, né? A partir do impacto do que os acontecimentos no Oriente Médio tiveram em toda a coletividade muçulmana ao redor do mundo. Então, eu só gostaria de fazer essa observação. Na verdade, eu sou judia, e sou muito fã da professora Campos. Então, por isso que já estudei aqui na PUC também, pedagogia. Então, eu estou muito feliz de estar aqui de volta nesse evento e com tudo que está acontecendo no mundo. E é isso. Na sequência, mais alguém? Não? Bom, e aí, o Girard continua atual, então, Edvilson? Continua. É? Quiser comentar minha provocação? O René Girard, agora em dezembro de 23, comemorou os 100 anos do seu nascimento. E os estudos girardianos pelo mundo são retomados nessa perspectiva de interpretar os novos fenômenos mundiais, né? Como administrar a violência, administrar o conflito e como lidar com essa necessidade humana de criar culpados e de ser autoritário. E o caminho é tomarmos consciência. É tomar consciência sobre a verdade. Tomar consciência sobre a mentira do mito. A crise do capitalismo não é culpa dos refugiados. Não é culpa dos estrangeiros, é culpa do capitalismo. O que trouxe empobrecimento para alguns países ricos não é culpa dos estrangeiros. Mais alguém gostaria de falar? Se não, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez o Edvilson pela rica contribuição e que você esteja entre nós outras vezes, não é? Muito obrigado.